da sua segunda vinda, né? Pois na Bíblia está dizendo que ele vai voltar para esta geração, a geração de 2000 anos atrás, e não essa geração de 2020, século 21. Ele não falou, não está escrito na Bíblia que em todas as gerações, em uma geração. Ele não está dizendo que vai acontecer em uma geração. Em uma geração, mas não esta ou a próxima ou alguma geração que vai acontecer. Não está falando da forma que um dia vai acontecer, mas está falando nesta geração, na geração de 2000 anos atrás, lá em Israel. E o que acontece, né? Ele prometeu que iria voltar em segunda vinda para aqueles povos, as 12 tribos de Levi, né? Para aquele povo, 144 mil, se eu não me engano, pessoas de Israel, descendentes de Israel, de Levi, né? Descendentes de Levi. E ele nunca não está mostrando lá que é para todas as gerações, né? E nem está provando, nem está dizendo que é para a próxima geração. Está falando que é nesta geração, na geração de 1000 anos atrás. Porque a Bíblia foi escrita por 2000 anos atrás, né? Pela religião. De uma forma de controle, né? Aí vocês imaginam muita guerra, né? Um lugar de muita guerra, um lugar de muita tragédia, muita coisa ruim. Até hoje em dia você vai ver Israel tendo guerra com um povo, tendo guerra com um povo com outro povo, né? E hoje em dia não mudou nada, né? As mesmas coisas acontecem. E aquele povo daquela época, ele sonhava que um dia ia acontecer algo melhor na vida deles. Ia acontecer de eles ir para um lugar melhor, né? Que ia descer uma terra santa, que ia descer ali um lugar melhor para eles viver, porque eles não estavam mais aguentando viver naquela guerra, né? Que sempre foi Israel. E eles ficavam imaginando que iria acontecer de descer uma terra santa, que não ia ter pecado, não ia ter morte, não ia ter tristeza, não ia ter sofrimento, porque eles já estavam cansados de tanto sofrimento. E o que aconteceu é que ele disse, Jesus, como está descrito que Jesus irá voltar, e ele mentiu, né? Da sua segunda vinda, porque ele não voltou para aquele povo que ele prometeu lá de Israel, principalmente para os 12 discípulos dele, que ele disse que quando iria voltar, os 12 discípulos dele iriam estar vivos, e todos eles. Então tem estudos arqueológicos dizendo que a maioria deles não existiram, não chegaram a existir, e que é uma história muito fantasiosa, né? Mas esses 12 discípulos, a maioria deles já morreram, né? Porque já faz 2000 anos atrás que fala que Jesus irá voltar pela sua segunda vinda. E os 12 discípulos hoje em dia, naquela época e até hoje, já morreram, não existe mais nada. E Jesus prometeu que ia voltar para aquele povo, e aquele povo, quando ele iria voltar, eles iriam estar vivos ainda. E eles não estão vivos. Então ele mentiu.
porque ele não voltou e os discípulos dele morreram. Então, Jesus sim mentiu da sua segunda vinda. Isso é um fato, né? Então, a religião do cristianismo ela veio surgir há 2000 anos atrás. E como é que eu posso acreditar que há 2000 anos atrás, né, uma religião, sendo que a humanidade não veio só surgir há 2000 anos atrás, depois de 2000 anos atrás, porque 5.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, que eu posso que vem essa história, vem essa história e vem provando que uma divindade ama a humanidade, sendo que já antes desse tempo já existia a humanidade, já existia seres vivos na Terra. Então, e a religião só veio surgir através de 2000 anos atrás. E ela não surgia antes de 2000 anos atrás, antes de 5.000 anos atrás. Não surgia religião do cristianismo. Então, aquele povo, imagina, gente, aquele povo daquela época que ficava desesperado ali querendo que Jesus voltasse e para manter um controle entre eles, né, porque era muita guerra, então eles tinham que colocar medo, dizendo que se eles fizessem alguma coisa de errado, eles não iriam, pessoas teriam que ser puras, né, para poder ser arrebatadas e por Jesus, pela vida de Jesus, porque era muita guerra, muita crueldade, né, muita maldade uma com as outras, né. E aí eles tinham que encontrar uma forma de controle para controlar eles, que foi criando a religião do cristianismo e a Bíblia, né? E a Bíblia, ela é escrita por pessoas, pensada por pessoas, há 2000 anos atrás. Uma forma de controle para controlar as pessoas. Para as pessoas naquela época ficar mais quietinhas, né? Elas têm mais amor ao próximo, se arrepender dos seus pecados, não fazer mais, ficar mais quietinha para poder ali ter uma forma de ter um lugarzinho no céu, né? E essa forma era a única forma de eles ficarem mais quietos, né? Porque uma coisa que não tinha comprovação e eles tinham medo de algo sobrenatural, invisível, e ficava nessa de acreditar nessas coisas, em vinda de Jesus, e não sei o que, e para ficar quietinha, né, para ter forma de controle. E hoje em dia não muda nada, né? Hoje em dia a mesma coisa. As pessoas continuam acreditando que irá voltar Jesus e que isso é uma forma de controle, né? Sendo que no Brasil hoje em dia não funciona, né? Mais isso, porque você vê o país, pessoas extremamente religiosas, cristãs, que acreditam na mesma divindade, mas vivem em guerra, vivem essas coisas todas, são pessoas que faz mal, são as pessoas que acreditam em Deus, são as pessoas mais maldosas, pessoas que fazem mal ao próximo. E é uma forma, né, de eles controlar as pessoas, né, hoje em dia. Mas não muda, né? Não muda a vida das pessoas porque as pessoas, o tempo vai passando e as pessoas vão esperando. Segue a sua vida aí, acreditando em um arrebatamento, nos falta o céu, um lugar melhor, né? Porque se já 2000 anos atrás as pessoas já não aguentavam aquela vida de tanta ruindade, tanta crueldade, né? Aí imagina hoje em dia, século XXI, as pessoas só pioram, né? A tendência é só piorar. E as pessoas, para se apegar, para ficar mais quietinha, para confortar um coração de pertencimento, porque o ser humano ele tem um pensamento de pertencimento, ele quer pertencer a alguma coisa, então ele quer saber para onde ele vai. Se ele morrer ou se ele estiver viver ainda, para onde ele vai, e ele quer ter esse conforto de saber para onde que ele vai. Mas afinal ninguém sabe, né?
ninguém sabe para onde que vai depois que morre. E nessa vida, é essa vida aqui, não existe divindade nenhuma que vai nos salvar nessa vida. A gente, Jesus foi um produto de controle de Roma, né? Tem vídeo aqui meu aqui no canal para falar sobre isso, mais detalhado, né? Para vocês poderem entender melhor o que eu estou querendo dizer. Tem vídeo mais completo. Então a religião também é. Então se Jesus é um controle para controlar, um marketing para controle de impostos, controle de imposto, né? De Israel, né? Porque as pessoas não queriam pagar impostos. Então Jesus foi foi criado por Roma para poder as pessoas pagarem seus impostos. Então é isso. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Essa frase é a mesma coisa que foi a dê a César o que é de César já existiu há muito tempo. Aí eles colocaram dê a Deus o que é de Deus. Então é isso, né, gente? Quando eu era religiosa, eu acreditava nessas coisas, que irá voltar, uma divindade irá voltar para me salvar. E a gente não precisa ficar se iludindo com essas coisas, né? Porque a gente tem que viver o que a gente precisa viver, né? A gente tem que viver e pronto. E não ficar, aproveitar o agora, o momento que você tem agora, sua vida agora. E não ficar com essa falsa esperança de um lugar melhor, porque quem faz o lugar ser melhor é você, não é o lugar, é você que faz. Então, o mundo sempre vai existir essas coisas, né, de ruindade, e a gente não pode mudar isso, porque quem faz o mundo ser desse jeito é as pessoas. E vai sair outro vídeo aqui no canal falando sobre a religião, a religião muda entre a religião e a mudança do país, né? Se a religião traz alguma mudança para o país, porque não traz. Você vê na realidade que não traz nenhuma mudança, só piora. Se com a religião já tá pior, imagina sem. Sem seria melhor, porque as pessoas iam viver mais na realidade e não viver muito na fantasia, esperando, deixando de viver suas próprias vidas, viver o que você gosta, viver o que você quer viver por conta com medo de algo, de você não pertencer a algo, tipo, você não ir pro céu, você não ser arrebatado, e ficar nessa aí de você achar que você tem que ficar sendo controlado por a religião, pela falsa esperança, e não deixando de viver sua própria vida, e acaba que você vai morrer e você não vai ter esse céu, e você nem vai conseguir viver a sua própria vida do jeito que você quer viver, por conta de um marketing da Bíblia e de um pensamento de pessoas de 2000 anos atrás que pensavam, né? E esse arrebatamento de segunda vinda nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. E nem vai acontecer, né? Porque era só uma coisa mental, era só um pensamento, uma imaginação daquelas pessoas daquela época, que elas sonhavam em ter um lugar melhor para viver, né? É isso. Porque o paraíso existe, gente, só não existe em Israel e no Brasil, porque Israel é um país muito de guerra, as pessoas não têm paz, é a guerra sempre contra a religião, contra várias coisas, né? E no Brasil piorou também. Se você quer ter paz no Brasil, você nunca vai ter, porque é um país também que só vive em guerra. É a guerra entre nós daqui mesmo, um querendo fazer mal ao outro e destruir com o outro.
Então, tem país que é realmente um paraíso, que não é só 100% paraíso, mas é uma forma de você ter mais paz, né? Porque lá as leis do governo do país é mais rígida, né? Mais justa. E você assim você pode ter mais paz, mais felicidade nesses lugares. Mas é isso, gente. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, para saber se vocês realmente sabem Jesus mentiu na sua segunda vida.